De fato, você também ficou empolgado com a seleção brasileira depois desse jogo com a Espanha. E com certeza depois do jogo com a Inglaterra. Parece que o amor voltou. Quem imaginava sei lá, 6 meses atrás que o Brasil ia ser garfado contra a Espanha, iria estar perdendo e conseguiria empatar e correr atrás do resultado? De verdade, eu não acreditava, contanto que estava bem desanimado para os jogos, né, que iriam acontecer da Inglaterra contra a Espanha, pelo que a gente vem vendo do Brasil, mas com certeza o Dorival já mudou a nossa visão por completo. Então, bora lá estar falando de Brasil e Espanha. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Primeiramente, a gente precisa estar falando sobre a questão da CBF ter aceitado não jogar com VAR. Isso, com certeza absoluta, não faz o menor sentido. Jogo no Santiago Bernabéu, não utilizarem o VAR, Brasil e Espanha, das maiores seleções aí, é inaceitável uma coisa dessa. A CBF não pode aceitar uma coisa dessas. É inexplicável, para se falar a verdade. E tudo que a gente viu dentro desse jogo foram lances que o VAR ajudariam muito, e muito mesmo de verdade. Talvez o Brasil aí nem saísse perdendo no primeiro tempo. Pelo menos não aconteceriam alguns pênaltis também, né? Talvez cartões vermelhos poderiam ter saído? Imagino que sim. Ou pelo menos 2 amarelos. Mas de fato, eu não sei o que aconteceu pro CBF aceitar isso. Talvez seja por conta do calendário, né? Porque a gente nunca jogava contra essas seleções. E talvez por esse convite a CBF, pô, vou aceitar aqui. Nunca consigo um amistoso. Vai que eu não aceito e não consigo outro amistoso. Eu acho que ficaria algo meio, não sei, travado, né, pro futuro. Mas realmente não faz o menor sentido um jogo de seleções sem VAR. Irmão, nem isso acontece na Série B do Brasil. Imagine acontecendo entre seleções, onde rende muito dinheiro. Não faz sentido dentro do Santiago Bernabéu. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Um outro fato também que a gente precisa estar falando é sobre o juiz. Mano, esse juiz aí estava completamente perdido. Alguma coisa estava acontecendo dentro de campo e talvez por isso a seleção da Espanha não quisesse que tivesse VAR, né? Porque eu acho que essa é a única opção. Porque, mano, esse árbitro é literalmente horroroso, mano. O cara apitava e a gente via ele parado. Apitou, ponto, ficava parado, e é isso. E, mano, e aí? Foi falta? Foi pênalti? Foi impedimento? Foi cartão? Vai dar o quê? A gente literalmente ficava perdido com esse juiz. Que cara ruim. Acredito eu que talvez esse juiz não vá mais apitar nenhum jogo de seleção durante algum tempo. Ele precisa passar por um certo treinamento. Ele olhava muito pro Bandeira. Não sei se isso foi uma orientação, por conta de não ter VAR, mas ele estava sempre esperando a ação do Bandeira. Achei isso realmente muito estranho. Então esse VAR aí devia estar dentro do jogo com certeza. Mano, foi pênalti que ele demorou. Ele apitava, a gente não sabia o que ele estava dando, depois ele esticava. Literalmente horrível. Faltinhas, cartões que já deveriam ter saído. Então, resumindo, VAR e árbitro terríveis. Beleza? Não teve VAR e também árbitro horrível. Inclusive, a gente pode estar vendo um jogo bem escorregadio também, né? Isso aí eu acho que foi um fato que deve ter atrasado um pouco um jogo de contra-ataque, melhor de domínio e tudo mais. Tinha muito jogador escorregando e isso com certeza atrapalha o jogo. Pô, mas de fato agora vamos estar falando sobre um pouco da Espanha, né? A Espanha, a gente, pô, Yamal joga demais, irmão. Ele com certeza balançou ali a zaga da seleção, os laterais também. Ele fez a diferença dentro do jogo. Esse moleque de 16 anos joga muito. E Yamal e Endrick com certeza são um futuro presente do futebol, né? Então a gente pode estar vendo aí muito sobre esses jogadores no futuro ainda. No presente eles já estão jogando demais. Cara, o Yamal jogou completamente sozinho ali. E o Yamal tava cavando também muita falta e pênalti ali que não deveriam ter acontecido, né? Pelo amor de Deus, o moleque já era pra ter tomado um cartão amarelo. E com certeza, pelos jogadores estarem sentindo que eles estavam conseguindo cavar faltas, pênalti, eu acho que isso valeu por os dois lados. A gente também viu o Rodrigo aí cavando uma falta que não ocorreu, né? Que ele deu um pulo, se jogou. Então acho que os jogadores tiveram essa leitura pelo árbitro, que ele não estava tão bem, que estava apitando qualquer coisa. Então acho que isso foi muito bom pro lado dos jogadores, mas muito ruim pro jogo em geral. E o Dani Olmo ali fez um gol que não deveria ter saído, né? Beraldo deu mole, depois o Bruno Guimarães também deu mole, o cara conseguiu fazer um golaço ali, muito bonito, e isso não pode estar acontecendo nas próximas vezes, tem que ficar mais ligado, né? O Beraldo tá se adaptando aí, futebol europeu, tudo mais, deu uma desligada nessa, o Bruno Guimarães não conseguiu pegar na segunda, e infelizmente saiu esse gol aí, com certeza aí essa defesa não foi muito boa nesse ponto, mas com certeza tiveram outros pontos que eles conseguiram se adaptar e melhorar e não tomar um drible.
E querendo ou não, a seleção aí da Espanha ela vem tendo uma identidade há muito tempo. Isso facilita mais o jogo, a transição entre os jogadores e também com certeza o trabalho já é muito mais extenso, né, do que com o Dorival. Então, nos primeiros 15 minutos eu acreditava que sim, a Espanha ia colocar pressão no Brasil por todo esse contexto já, né? E pelo Brasil ter tido um jogo ali, mano, muito corrido, né, indo com os titulares que foram do último jogo. Com certeza não teria ter aquele gás, mas a seleção da Espanha amassou um pouco do Brasil. Acreditava que era só até os 15 minutos, mas isso continua acontecendo. E o primeiro tempo foi horroroso dentro do Brasil, cara. O Brasil não jogou nada, literalmente, no primeiro tempo. A gente não sabe se foi questão de cansaço, né? Ou se literalmente não estavam jogando nada. Acredito que possa ter sido um dos dois. Mas, cara, não pode acontecer o que aconteceu nesse primeiro tempo. A seleção não jogou, foi horrível, foi péssimo. E isso não pode acontecer de novo. Então, cara, o Dorival fez a leitura, né? E, cara, eu gosto muito disso. Quando o técnico vê e, cara, o time não tá indo pra frente, não vai colocar esperança, ele já troca no segundo tempo. E isso é muito importante, cara. Ter um técnico que vai lá e troca realmente e não tá nem aí. E realmente, cara, os jogadores não estavam na mesma performance, eles não estavam jogando bem. E para esse segundo tempo aí, a gente pode estar vendo uma seleção muito melhor, digamos assim, né, na questão de meio de campo, tá com muito mais pegada. Andrés entrando, Endrick entrando, e cara, o André entrando deu um novo fôlego aí para a seleção, né, nessa questão do meio de campo. Acredito eu que, cara, a seleção deveria ter começado com mais um jogador de meio de campo, talvez ter tirado o Rafinha, deixado o Rodrigo e o Vinícius Júnior na frente apenas. E com certeza eu acho que mais um jogador ali no meio de campo faria um pouco de diferença. Eu colocaria ali o Douglas Luiz, porque, irmão, ele tá jogando muito, muito, muito mesmo. E a gente pode estar vendo ele entrando no segundo tempo também para jogar uns 20 minutos. E, cara, realmente ele fez um pouco de diferença. Ele teve mais uma pegada, ele tem a leitura de jogo muito boa. Ele conseguiu recuperar uma bola onde que saiu o gol aí, ou pênalti, melhor dizendo. Então isso foi muito importante para a seleção, essa entrada do Douglas Luiz. Ele tem que ter mais minutos, cara. Eu acho que algumas seleções a gente vai ter que estar colocando mais um jogador de meio de campo. E eu acho que é ele que vai estar entrando ali para estar fazendo esse meio de campo com muito mais pegada, cara. Ele corre bastante, então ele é muito importante pro Aston Villa e também pode ser muito importante para a questão da seleção brasileira. Cara, o Paquetá jogou demais. O Paquetá vem jogando muito. A seleção brasileira estava sentindo muita falta do Paquetá. Porque, irmão, já tínhamos a perda do Neymar, que com certeza ele brinca dentro de campo, ele com certeza resgata ali o meio de campo, ele consegue segurar a bola, ele consegue ter um drible. E, cara, o Paquetá vem para isso, né? Para tentar segurar a bola, para dar um passe, para tentar um drible, para tentar algo diferente. A gente estava precisando de alguém com isso, porque senão ficava tudo muito focado no Vinícius Júnior. E com certeza o Vinícius Júnior não ia conseguir fazer tudo. Então, cara, a entrada do Paquetá, a volta dele foi muito importante pra seleção. E aí sim a seleção tá voltando a jogar bola. E, cara, o Paquetá joga muito. Tem que continuar sendo titular, não pode estar saindo dali. Eu quero ver como que vai estar sendo a seleção brasileira com a volta de quem tá lesionado, sabe? Quero ver quem vai ser os titulares, como que o Dorival vai estar arrumando isso tudo. Lembrando, né, ainda tem isso. Pouco tempo de treinamento, os 2 primeiros jogos do Dorival e também jogadores lesionados que são titulares. Vamos ver como que o Dorival vai fazer com esse time do Brasil, porque realmente tem muita gente para estar entrando aí. E, cara, muita gente para entrar na reserva, muita gente que não deve voltar quando os lesionados voltarem. Então isso vai ser muito importante. E o que a gente viu no último jogo foi a estrela do Endrick aparecendo. E não é que apareceu em 2 jogos seguidos, cara. Pô, com certeza esse jogador aí é muito importante para a seleção. Daqui a pouco tá beliscando uma vaguinha de titular já. Porque realmente ele entra e o jogo muda. Infelizmente ele se machucou, cara. Ele sentiu alguma coisa muscular. Ele não conseguiu estar correndo como ele estava conseguindo nos primeiros minutos. Depois daquilo a seleção também caiu um pouco, porque eu acho que perdeu um jogador dentro de campo, né? Por ele não conseguir ter aquela pegada. Então, cara, infelizmente isso aconteceu. Mas a gente pode estar vendo a estrela do Henrique aparecendo mais uma vez para fazer mais um gol. E, cara, ele é muito importante para a seleção, já está se tornando muito importante para a seleção brasileira, com essa pouca idade. E, mano, o cara sabe jogar. Ele sabe jogar. Ele, inclusive, deu ali no Cucurella, eu acho. Deu um chutão logo nele. Pô, o cara foi bater de frente com ele, segurou ele. Era pra ter sido falta primeiro ali no Hendrick, mas depois o Hendrick também não deixou ele barato não, irmão. Foi lá e deu 2 chutes nele. Mas tá certo, não pode deixar assim não. Então a gente pôde ver aí que o Hendrick tem a personalidade, né? E o Bento também fez um jogo muito bem sólido, né? Então isso foi muito importante, a gente conseguiu ver umas defesas dele. E nessa questão que a gente falou sobre o meio de campo, a gente viu muito a entrada da área muito fraca da seleção, com muito espaço. Então por isso que eu falo que teria que ter mais alguém ali, por isso que eu colocaria assim o Douglas Luiz, né? Porque quando o João Victor sai, João Gomes, mano, que João Vitor. João Gomes sai, normalmente vai estar entrando o André, né?
Então, cara, pra mim é o Douglas Luiz que tem que estar fazendo ali pra estar entrando, né, como esse outro jogador de meio de campo, porque ele gosta de ficar bastante ali na área, né, pra estar dando aquela cobertura. É muito importante ter outro jogador e foi o que a gente viu, muito espaço pra seleção da Espanha estar jogando no meio de campo e com certeza ali teve muito espaço para dar chutes, como teve, né, muita abertura. Então, acho que poderia ter mudado um pouco disso na seleção. Não vi o Rafinha fazendo um grande jogo, ele tentou algumas jogadas ali, mas com certeza era para ter entrado alguém no lugar dele. E é aquilo também, cara, a seleção da Espanha tem a posse de bola, né? E, cara, principalmente tem um Rodri ali. Pô, irmão, é o Rodri. Vocês sabem o quanto que ele joga ali no Manchester City, ele também joga ali na Espanha. E com certeza mais um meio de campo ali que atua na Premier League que luta contra aí o Rodri seria importante. Queria muito entender o que o Carvajal tentou fazer ali, um Muay Thai talvez, não sei, mano, Jiu-Jitsu. Porque que pênalti foi aquele, cara? Como que ele puxa o pé do Vinícius Júnior? Foi do Vinícius Júnior? Não, acho que foi do Paquetá, talvez. Não, agora eu não lembro de quem foi. Aquele pênalti ali foi surreal, né? E se não desse esse pênalti, mano, se o juiz não desse esse pênalti, com certeza iam malhar esse juiz. Caramba, do jeito que ele já tava sendo malhado. Mas, irmão, ali ia ser roubo na certa, porque o juiz estava de frente. E o Carvajal literalmente só puxa o pé do jogador. O Carvajal viajou legal. Sinistro. Mas eu acho que no geral a seleção não jogou muito bem, cara. Não foi muito bom tá vendo esse jogo, sabe? Principalmente no primeiro tempo. Mas acredito que também seja por início de trabalho, sabe? Dar aquela trancada nesses primeiros jogos, se fechar. Acho que isso foi importante, né? Pra manter uma vitória, pegar algum contra-ataque, algum outro posicionamento durante o jogo. E pra mim, pô, eu acho que essa começo de derrota, com roubos, obviamente, né? Que não aconteceu alguns pênaltis, algumas faltas. Foi muito importante, cara, para a seleção se reerguer, entende? Correr atrás do placar, trazer a seleção assim de volta, sabe? Eu acho que se fosse em outros tempos a gente não acreditaria em empate ou talvez numa reviravolta ali. Já tô animadão pra Copa América, beleza? Já tô acreditando, já vou ver todos os jogos sem nenhum problema. E vamos ver se a seleção vai voltar mais forte, né? Com certeza vai voltar alguns lesionados, vamos ver como que vai ser os titulares. Tô animado agora. Agora tô animado.